Está ocorrendo uma forte nevasca. O frio penetra em seus ossos. Suas pernas estão quase até os joelhos de neve. Joe Labello, um caçador experiente, avança pela floresta, cobrindo o rosto contra o vento contrário. Qualquer outra pessoa já teria caído e gritado em desespero, mas não Joe Labello. Ele consegue sobreviver em qualquer circunstância e sempre sabe o que fazer. Neste momento, está se dirigindo a um dos vilarejos no extremo norte do Canadá. Esse pequeno povoado está localizado no lago Anjikuni. Os habitantes dali são inuites, povos indígenas da América do Norte. Joe não come nem bebe há muito tempo. Ele precisa dormir bem e comer uma refeição quente, o que espera conseguir com os hospitaleiros inuites. Por entre as árvores e uma névoa branca, o cara percebe as silhuetas das tendas. A fumaça está saindo de algumas casas. Joe provavelmente chegará a tempo para o almoço. Ele alcança a aldeia e, neste momento, o vento se acalma. A nevasca terminou. O caçador acelera e vai em direção à vila, situada ao longo do lago congelado. É estranho, mas não há habitantes em lugar algum. Provavelmente, todos estão sentados em suas casas esperando a nevasca passar. Alô! Joe diz em voz alta, mas não obtém resposta. Ótimo! A fumaça está saindo da tenda. Joe bate na parede, mas ninguém abre. Então bate mais algumas vezes e entra. A pequena tenda está vazia. Todas as coisas estão em seus lugares. Há um pedaço de tecido com agulhas e linhas sobre a mesa. A lenha está fumegando na lareira. Parece que as pessoas acabaram de deixar esse lugar. Joe entra na tenda seguinte e vê o mesmo quadro. Tudo está no lugar, mas não há ninguém. Joe passa pelas tendas e vê um poço onde antes havia uma fogueira. Há uma corda acima dela, com a carne que os inuites estavam cozinhando pendurada nela. Por alguma razão, eles não a comeram. O lago Anjikuni faz parte de uma cadeia de cursos d'água. Ali, os habitantes locais pescavam e comercializavam vários produtos. Normalmente, há muitas pessoas, mas agora algo as obrigou a sair de suas casas. Por que elas deixaram suas coisas para trás e para onde foram? Não há rastros ao redor da aldeia. Todos os trenós estão no lugar. Os inuites até deixaram seus cães, que os ajudam a caçar e a andar de trenó. Ninguém abandonaria roupas quentes e cachorros ao ir embora, especialmente em condições climáticas adversas. Joe Labello sabe de tudo isso e conclui que algo terrível aconteceu. Seu corpo está tremendo, não de frio, mas de medo. Depois de percorrer todo o assentamento, ele não encontra uma única alma viva. Aterrorizado, sai da aldeia, dirige-se ao posto telegráfico mais próximo e envia uma mensagem à polícia. Depois de um tempo, mais e mais pessoas chegam. Os policiais estão tentando encontrar rastros de desaparecidos e descobrir o que aconteceu, mas não há nada. Perto da aldeia, encontram um túmulo vazio. Durante a cerimônia, os inuites puseram pedras ao redor do local do enterro. As rochas cercando a cova aberta permanecem intocadas, o que significa que não foi um animal que a desenterrou. Mas quem ou o que precisava dela? Cerca de 30 moradores viviam na aldeia e todos desapareceram. Os dos vilarejos vizinhos não podem ajudar, pois não têm ideia do que aconteceu. A única coisa que a polícia notou foram luzes azuis incomuns. Nessa área, as luzes do norte são um fenômeno comum. Quem vive ali vê regularmente um brilho no céu estrelado. Mas a polícia viu outra coisa: luzes azuis pulsantes. Além disso, outros caçadores testemunharam algo semelhante. Eles dizem que algumas coisas estranhas estavam voando no céu. Tudo isso ocorreu em 1930. Já se passaram mais de 90 anos desde o desaparecimento da aldeia e várias teorias foram criadas. A mais popular é um ataque de uma civilização extraterrestre. De acordo com ela, as luzes azuis no céu que os habitantes locais e a polícia viram eram naves espaciais. Há quem acredite que, em uma noite sinistra, essas naves voaram até o assentamento e levaram todas as pessoas. Além dessas versões de ficção científica, havia também outras mais realistas. Os usuários da internet descobriram que Joe Labello não tinha licença para caçar.
Talvez ele não fosse um profissional e tenha inventado tudo. Mas naquela época, muitos caçadores não tinham licença, portanto, as palavras de Joe podem ser verdadeiras. Mas se tentarmos descobrir de onde vieram todas essas informações, veremos que as fontes primárias foram livros e alguns artigos de jornal da década de 30. Mas nenhum pode confirmar se a misteriosa história do Lago Anjikuni é verdadeira. Talvez tudo tenha sido inventado. Agora vamos deixar as neves do Canadá e seguir para as planícies quentes da Índia. Nesse grande país, há um vilarejo sinistro onde as pessoas também desapareceram sem deixar rastros. Isso aconteceu na primeira metade do século XIX. Mesmo assim, os habitantes locais evitam esse lugar até hoje porque acreditam que forças malignas invisíveis vivem lá. Vamos dar uma olhada e descobrir o que aconteceu com Kuldara. Ele fica no distrito de Rajasthan. Para chegar lá, é preciso pegar um táxi direto até a cidade ou vila mais próxima. O vilarejo fica longe de outros povoados e parece deserto. Há apenas ruínas. Parece que os arqueólogos recentemente escavaram esse lugar do chão e o deixaram aqui. Mas essa não é uma cidade antiga. Foi abandonada há mais de 200 anos. Porém, até aquele momento era próspera. Kuldara era um vilarejo grande. Seus habitantes eram, em sua maioria, agricultores. Eles vendiam seus produtos agrícolas. E então, em uma noite, tudo mudou. As pessoas abandonaram suas casas e coisas e fugiram de lá. Ninguém sabe por que fizeram isso e nem para onde foram. Nunca mais os moradores de Kuldara foram vistos. Além dos turistas, quase ninguém vai para lá. Os habitantes locais têm certeza de que o vilarejo é amaldiçoado e um centro de atividades paranormais. Se você perguntar aos de outras cidades próximas ou ler as informações na internet, conhecerá algumas lendas sobre esse local. Uma versão popular diz que as pessoas deixaram o lugar por causa da falta de água. Entretanto, essa versão não explica por que os moradores fizeram isso durante a noite e abandonaram seus pertences. De acordo com outra versão, os aldeões escaparam para salvar a filha do chefe Kuldara. Um governante local se apaixonou e queria se casar com ela. Ele ameaçou os habitantes dali com graves consequências se a moça o rejeitasse e lhes deu um dia para tomar uma decisão. Os moradores discordaram de tal exigência. Como sinal de solidariedade, decidiram deixar a aldeia junto com o chefe e sua filha. Mas se isso é verdade, por que ninguém mais viu essas pessoas? Elas devem ter fugido para outro assentamento. Além disso, precisavam de seus pertences no caminho para lá. As histórias de Kuldara e do lago Anjikuni têm uma coisa em comum: o abandono de um lugar confortável e seguro por um motivo desconhecido. Uma história semelhante aconteceu na Irlanda, em um pequeno vilarejo na ilha de Achill. Cerca de 40 casas simples feitas de pedra e palha estavam situadas ao longo do vale da Baía de Kim. O local foi mencionado em documentos datados da década de 1830 como um grupo de pequenas construções. Hoje, porém, não resta praticamente nada dele, exceto pedaços de paredes e pequenos montes de terra. As pessoas de outros povoados não se lembram desse vilarejo, mas sabemos sobre ele graças aos registros de escritores de viagens que descreveram a incrível beleza desse lugar em seus diários. Os alunos da escola de arqueologia local tentaram encontrar as respostas. Eles iniciaram escavações e descobriram que os moradores poderiam ter deixado tudo para trás por causa da fome ou de algum. É uma noite clara e você está ao ar livre admirando as estrelas. Somente a Via Láctea parece ser esmagadoramente enorme. Você verifica em seu telefone e descobre que a galáxia na qual você está neste exato momento tem 100 mil anos-luz de largura. Para se ter uma ideia, um ano-luz já é uma distância muito longa. Por exemplo, leva 4,2 anos-luz para se ir da Terra até Próxima Centauri, que é a estrela mais próxima do nosso planeta além do Sol. Portanto, 100 mil anos-luz é muito mais do que nós, humanos normais, podemos imaginar. E isso é apenas uma galáxia. Há muito mais lá fora. Agora, olhando para estes dados, parece bastante improvável que sejamos a única forma de vida por aí, não é mesmo? Mas por que nunca encontramos mais nada até agora? Vamos tirar uma coisa do caminho.
A vida extraterrestre não significa necessariamente que estamos falando de pequenas pessoas verdes. Pode também significar micro-organismos, bactérias e plantas que podem ser encontradas em outros planetas. A verdade é que existe um grande espectro de possibilidades para a vida em outros planetas. E levando em consideração que existem até 50 bilhões de planetas na Via Láctea, é muito improvável que estejamos sozinhos neste grande universo. E como é a vida em outros planetas? Isto é o que passamos anos tentando descobrir. Vá em frente, pense comigo. Um planeta pode estar sem vida hoje, mas pode ter traços de matéria orgânica ou fósseis, o que significa que alguma forma de vida foi capaz de prosperar lá uma vez. E também pode ser que existam planetas lá fora contendo vida com bioquímica complexa, o que significa que eles poderiam ter fauna exatamente como nós temos na Terra, embora provavelmente não seja a mesma. A NASA criou uma ciência especial que se dedica ao estudo de formas de vida fora da Terra. É chamada de astrobiologia. Desde que a Agência Espacial foi criada em 1958, não demorou muito para que ela começasse a procurar por vida extraterrestre. Eles rapidamente construíram um plano de ação. Primeiro, era preciso entender como a vida na Terra foi formada e, segundo, como ela poderia ter se formado em outros planetas. A primeira vez que a NASA tentou procurar por vida no espaço sideral foi em 1976. O módulo de aterrissagem Viking explodiu no espaço, em direção a Marte. Havia grandes expectativas de que a humanidade encontraria a primeira prova de vida extraterrestre. Infelizmente, o módulo de aterrissagem voltou com imagens de um planeta que parecia estéril e sombrio, e os cientistas ficaram extremamente desapontados. As conclusões científicas sobre se a vida poderia ser detectada ali eram confusas. Mas ei, você precisa saber o que está procurando para encontrá-lo, certo? O fracasso da missão Viking serviu para aquecer os debates entre os cientistas da NASA, para definir o que realmente significava a vida, e também serviu para chamar sua atenção para um pequeno, mas muito importante detalhe. As naves espaciais que partem da Terra geralmente transportam micro-organismos terrestres e bactérias involuntariamente, uma vez que elas permanecem presas ao veículo. Descobriu-se que estas bactérias poderiam contaminar as amostras dos cientistas, então isso precisava ser considerado. Tudo isso fez com que as expedições a Marte tomassem um rumo inverso nos planos de curto prazo da NASA. Surgiu uma nova questão prioritária. Primeira pergunta: quais são os tipos e estágios de vida que os programas espaciais podem esperar identificar? Os cientistas podem ter encontrado vida em outros planetas, mas não terem sido capazes de identificá-la como vida. É por isso que a NASA começou a estudar melhor nosso próprio planeta. Eles estudaram tudo, desde formas de vida antigas que viveram bilhões de anos atrás, até criaturas vivas que perambulam pelo planeta hoje. Eles entenderam que a busca precisava acontecer tanto interna quanto externamente. Vamos dar uma olhada no desenvolvimento da vida da Terra desde o seu princípio. Imagine que este desenvolvimento pode ser representado como uma escada, e cada estágio de desenvolvimento é um voo da escadaria maior. Em primeiro lugar, veríamos a química básica, uma sopa de elementos químicos soltos como os que vemos na tabela periódica, mas eles precisam se montar em estruturas mais complexas para poder se autorreplicar, mudar e evoluir. Isto aconteceria no segundo passo, onde começaríamos a ver a formação de organismos microscópicos. No terceiro passo, estas células se combinariam para se tornarem seres multicelulares, permitindo maior complexidade e variedade. Na etapa acima, veríamos espécies que podem evoluir grandes cérebros, permitindo o uso de ferramentas, cultura e conhecimento compartilhado. É aí que se localiza a humanidade. Olhando para essa escada, pode-se perguntar: então, o que é necessário para que um organismo multicelular evolua em seres humanos plenamente formados? Isto é o que é chamado de o grande filtro. É um enorme salto evolutivo que exige muito esforço e as condições ambientais perfeitas para que aconteça. E dado que não ouvimos falar de nenhuma outra civilização extraterrestre por aí, talvez sejamos os únicos capazes de fazer este salto. Afinal de contas, qual é a probabilidade de encontrarmos vida fora da Terra que seja semelhante à nossa? Isso depende de quantos planetas existem lá fora na zona habitável de sua estrela, a área ao redor de uma estrela onde a água pode ser líquida. E como as estrelas vêm em todos os tamanhos e configurações, esta zona é diferente para cada sistema estelar. Mas esse não é o único critério que conhecemos para a existência da vida.
Normalmente procuramos 3 coisas para detectar a vida: água líquida, metano e oxigênio. A água é o que permite a mistura e a conexão de componentes químicos, formando seres multicelulares. O metano é produzido pelo processo de decomposição feito por bactérias e o oxigênio é o subproduto da respiração das plantas. Estes são alguns dos sinais indicadores que o telescópio James Webb foi programado para procurar. Esse telescópio tem objetivos ambiciosos que podem revolucionar a ciência espacial. Suas principais prioridades são detectar formas de vida através do estudo de pequenas galáxias orbitando a Via Láctea. Ele também procurará as estrelas mais antigas do universo, tentando coletar dados sobre a origem do próprio universo. Isso é impressionante! A NASA está apostando em 2 variáveis com esse novo telescópio: uma varredura completa nos chamados exoplanetas, também conhecidos como planetas de fora de nosso sistema solar, e a busca por extremófilos, um tipo de vida que ama ambientes extremos. Os extremófilos foram descobertos pela primeira vez no planeta Terra nos anos 60, no fundo do mar, perto das Ilhas Galápagos. Os cientistas encontraram micro-organismos que vivem ao lado de respiradouros hidrotermais que pontilham o fundo do mar sobre essa parte do mundo. Crescer em lugares como estes, com temperaturas extremas acima de 370 graus Celsius, exige muita resistência. Quero dizer, você consegue imaginar o calor? Esta descoberta foi um ponto de virada para o campo da astrobiologia, pois os cientistas entenderam que a vida poderia sobreviver em condições extremamente severas, semelhantes à atmosfera disponível em vários exoplanetas. Mas, ei, a vida pode aparecer em nosso próprio bairro se tivermos sorte. Guiada pelo mantra "siga a água", a NASA está lançando 2 importantes missões dentro do nosso sistema solar que podem contribuir em grande parte para a busca de vida extraterrestre. Você se lembra de Júpiter, certo? É o gigante de gás que tem uma lua conhecida como Europa. Há alguns anos, os cientistas descobriram que a Europa tinha um oceano escondido atrás de camadas de crosta gelada. E há ainda mais. De acordo com pesquisas, a água na Europa é salgada, muito parecida com a que temos em nosso planeta. Europa é um grande candidato à detecção da vida, mas a missão Europa Clipper não tem como objetivo tentar identificar isso. Ao contrário, ela orbitará a Lua e reunirá o máximo de informações sobre suas condições atmosféricas. A outra missão ligada à Lua é a Dragonfly, um quadricóptero que explorará a Lua de Saturno, Titã. O lançamento está programado para 2027 e só chegará à órbita de Titã por volta de 2034. Ela irá amostrar e examinar uma série de locais promissores ao redor da Lua gelada de Saturno e, quem sabe, encontrar algumas novas informações sobre a vida extraterrestre. Vamos ver o que acontece, mas eu diria que nunca estivemos mais perto de uma grande descoberta do que estamos agora. 84 milhões de anos atrás, muitos mamíferos modernos, pássaros, grupos de insetos e até mesmo as primeiras plantas como flores já estão lá. Os dinossauros ainda vagam por aí. Eles têm cerca de 20 milhões de anos restantes antes do asteroide. O T-Rex, um caçador destemido, se torna o rei deles. E a Terra inclinou 12 graus. Imagine nosso planeta como uma trufa de chocolate. A casca é endurecida, o centro é viscoso, com matéria semissólida. Sua camada superior, a crosta, consiste em placas tectônicas que são como quebra-cabeças. Continentes e oceanos vêm em cima delas. 84 milhões de anos atrás, o manto e a crosta começaram a girar em torno do núcleo externo do nosso planeta. Depois voltaram. Se você visse isso do espaço, pareceria que o planeta inteiro havia tombado para um lado. Hoje, isso teria mudado a cidade de Nova York para onde fica a Flórida. Digamos que o nosso planeta seja como um peão. Ele gira perfeitamente se o peso na parte superior for distribuído uniformemente. Mas se você mover parte do peso para um lado, ele se inclinará. Isso pode ter sido causado pelo movimento das placas tectônicas e uma delas ter afundado sob a outra. Podemos estar bebendo água mais velha que nosso sistema solar. Alguns cientistas acreditam que a água que temos na Terra pode ter vindo de partículas de gelo que estavam flutuando em algum tipo de nuvem espacial há mais de 4 bilhões e meio de anos. Lagos nem sempre são calmos e relaxantes. Eles também podem explodir. Acontece quando há gases vulcânicos sob a superfície que podem estourar, subir à superfície e causar grandes danos. A rotação da Terra está diminuindo ao longo do tempo. Todos os anos a Lua recebe um pouco de energia de nosso planeta e lentamente se afasta dele.
Essas duas coisas estão tornando nosso dia mais longo, mas muito lentamente, cerca de 1,4 milissegundo a cada 100 anos. Isso significa que quando os dinossauros estavam por perto, o dia durava 23 horas. O nosso planeta costumava ser roxo. Uma teoria diz que os micróbios antigos não dependiam da clorofila para absorver o sol, mas de moléculas diferentes. Eles absorviam a luz verde e a refletiam de volta em uma bela cor roxa. Toda vez que você der um mergulho no mar, lembre-se de que está nadando acima de mais de 700 trilhões de dólares em ouro. Não no fundo do oceano, esperando que alguém o pegue, mas em minúsculas partículas dispersas na água. O lugar mais profundo do nosso planeta é a Fossa das Marianas, um local no Oceano Pacífico 11 mil metros abaixo do nível do mar. Mas o lugar mais profundo que não é coberto pelo oceano é a Antártida. Tecnicamente, está escondida abaixo de camadas espessas e profundas de gelo. Fica a mais de 2.500 metros abaixo do nível do mar. 60 toneladas de poeira caem do espaço para o nosso planeta todos os dias. Você provavelmente inala uma boa quantidade dessa sujeira cósmica enquanto vai para o trabalho. Isso inclui poeira, pequenas partículas de cometas, meteoritos e alguns outros corpos espaciais. Dalol, na Etiópia, é o lugar habitado mais quente do nosso planeta. Entre 1960 e 1966, a temperatura era de 41 graus e, mesmo no inverno, chega a 37 graus em média. 8 minutos e 20 segundos. Esse é o tempo que a luz solar precisa para viajar do Sol para o nosso planeta. Ainda não é muito comparado ao tempo de viagem até Plutão, 5 horas e meia. Quase 100% da água doce que temos no mundo é mantida em mantos de gelo e geleiras. Mas mais de 96% da quantidade total de água da Terra está nos oceanos. A Terra é como uma espécie de grande ímã. O núcleo interno é, na verdade, uma esfera feita de ferro sólido, com ferro líquido ao redor. Todas essas variações e mudanças de densidade e temperatura criam algum tipo de força, que faz com que o ferro produza correntes elétricas. Elas são alinhadas pelo giro do planeta e juntas criam um campo magnético. Existem muitas estrelas na Via Láctea, 100 bilhões, mas muito mais árvores só em nosso planeta, cerca de 3 trilhões. Você pode dizer a idade da árvore para a qual está olhando pelos anéis. Eles também podem indicar mais sobre as condições de um determinado ano. Quando esses anéis são finos, houve uma seca, enquanto os grossos dizem que foi um período de chuva. A Terra é um planeta mágico onde até as rochas podem andar, pelo menos algumas delas, no Vale da Morte, Califórnia. Elas deixam rastros, então é possível ser registrado o caminho por onde passaram. Algumas das rochas maiores deixaram rastros de até 460 metros de comprimento. As de fundo liso vagam sem rumo, enquanto aquelas com superfícies ásperas tendem a deixar rastros retos. O mundo que nos rodeia consiste em átomos e eles parecem ser sólidos, mas 99,99% deles são apenas espaço vazio. Um átomo é apenas um núcleo muito pequeno e uma nuvem de elétrons ao seu redor. Esses elétrons são partículas, mas agem como ondas. Eles não existem em um ponto, mas estão espalhados por uma gama de probabilidades e ocupam muito espaço. Pegue o vazio em nossos átomos e todos os humanos caberiam em um espaço realmente apertado, como o volume de um cubo de açúcar. A Austrália está se movendo lentamente para o norte, 7 centímetros por ano, por causa dos movimentos tectônicos. A região está no topo das placas tectônicas continentais, que se movem mais rápido que as outras. Você precisaria de 400 mil luas para atingir o nível de brilho do Sol. Parece muito no início, mas a Lua apenas reflete a luz que vem do Sol. Ela não tem luz própria. E mesmo isso não é suficiente. Seu brilho depende do ângulo exato entre o Sol, a Lua e a Terra. O planeta em que vivemos costumava ter 2 luas, ou pelo menos alguns cientistas acreditam que sim. Eles calcularam que o lado da Lua voltado para a Terra é relativamente plano e baixo, enquanto o outro é muito mais espesso. A teoria diz que costumava haver uma segunda Lua que colidiu com o lado mais grosso. Alguns acreditam que ainda há uma segunda Lua. Pode não ser um corpo espacial gigante, que podemos ver claramente no céu, mas algum tipo de pequeno asteroide puxado para a órbita terrestre. O ar não consiste principalmente de oxigênio. Quase 78% dele é nitrogênio. Se você quiser ver algumas rochas bem íngremes, vá para o Canadá, no Parque Nacional, o local que tem a maior queda vertical do país, o penhasco mais alto e mais íngreme, com 105 graus de saliência e 1.220 metros de rocha. Uma equipe de 4 homens americanos finalmente chegou ao topo em 1985.
E houve outras 30 tentativas antes da realização deste feito. Eles levaram 33 dias para escalá-lo. O Pacífico, o Atlântico, o Índico e o Ártico são os 4 oceanos do mundo. O quinto é confirmado como o Antártico. Não é definido pelos continentes ao seu redor, mas por sua corrente antártica, que vai de oeste para leste. Pesquisas mostram que essa corrente foi criada há mais de 30 milhões de anos, quando a América do Sul e a Antártica se separaram. Isso permitiu que a água fluísse ao redor do fundo do oceano sem quaisquer barreiras. O derretimento de geleiras e mantos de gelo significa que há mais água nos oceanos. Isso adiciona ao peso extra de todo aquele líquido que pressiona o fundo do mar, fazendo-o afundar. A superfície da Terra parece sólida e meio permanente, mas a cada 500 milhões de anos, ela passa por um processo de regeneração. As placas tectônicas se chocam. A crosta continental cria pressão na oceânica e isso ativa os vulcões. Com o tempo, o resultado é regeneração e a substituição de grande parte da superfície da Terra. Assim como nosso corpo regenera as células da pele, substituindo as velhas por novas. De todos os planetas do Sistema Solar, a Terra é o único com a crosta externa que se divide em enormes superfícies que chamamos de placas tectônicas. Este é um processo importante que permitiu a formação de fossas oceânicas e montanhas e também auxilia na própria proteção. Quando as plantas microscópicas que vivem no oceano desaparecem, elas caem para o fundo. As remanescentes voltam para o interior do nosso planeta. 1994. Estava escuro, então ninguém viu 2 silhuetas abrindo as saídas de emergência de um complexo de cúpulas de vidro no Arizona, conhecido como Biosfera 2. Estavam determinados a libertar 7 pessoas trancadas lá dentro por 1 mês, arriscando suas vidas em nome da ciência. A missão foi cumprida, mas eles foram acusados de invasão de propriedade e vandalismo. Os vândalos eram Abigail Allen e Mark Van Thilo. Eles estavam entre os primeiros 8 pobres coitados que viveram naquele lugar como cobaias e não queriam que ninguém mais passasse pelos mesmos horrores que eles haviam experimentado. 150 milhões de dólares foram gastos para verificar se os seres humanos poderiam criar condições de vida adequadas em outros planetas, como Marte. Para isso, os cientistas construíram um mini-mundo com mais de 3.000 espécies de plantas e animais. A Biosfera 2 era um habitat isolado de 3 acres, com sua própria mini-floresta tropical, uma praia particular com um recife de coral, uma savana, um pântano e até mesmo um deserto. Entre 1991 e 1993, nada podia entrar ou sair daquele lugar. O grupo de 8 pessoas trancadas lá dentro se autodenominava biosferianos, vestindo macacões semelhantes aos de Star Trek, cultivando seu próprio alimento e respirando seu próprio ar. Eles começaram com grandes esperanças e um café da manhã no estilo de um hotel 5 estrelas, mas as coisas tomaram um rumo mais sombrio com o passar do tempo. A equipe inteira estava morrendo de fome e ficando laranja. Na Biosfera 1, que é a Terra real, você pode pedir uma pizza em 2 minutos. Mas dentro da Biosfera 2, eles levaram 4 intermináveis meses para preparar uma marguerita. Eles tiveram que colher trigo para fazer a massa e ordenhar cabras para obter o queijo. A meta era ser totalmente autossuficiente, e eles se tornaram parte de uma atmosfera, literalmente. Quando expiravam, seu gás carbônico alimentava as batatas doces que estavam cultivando. E essas batatas doces se tornaram parte deles, pois estavam basicamente comendo os mesmos carbonos repetidas vezes. Eles se banquetearam com tantas batatas doces que sua pele ficou laranja devido ao excesso de beta-caroteno. O que parecia uma situação engraçada na época evidenciou um grande problema. As colheitas na Biosfera 2 foram uma decepção total e a equipe estava passando fome. Eles estavam ficando loucos de fome, e momentos de raiva repentina os levavam a fazer coisas lamentáveis, como roubar bananas do depósito no porão. Em algum momento, o freezer teve de ser trancado. Nos primeiros 6 meses, cada um deles emagreceu entre 8 e 26 quilos. Todos os dias, alguém se encarregava de pesar os alimentos frescos para o cozinheiro, registrando as informações sobre os nutrientes no computador para garantir que a equipe atingisse as metas recomendadas de calorias, proteínas e gorduras. Inicialmente, as refeições eram servidas em um estilo buffet, mas à medida que a equipe ficava mais faminta, os cozinheiros começaram a dividir meticulosamente a comida em porções iguais.
Sua dieta, feita principalmente de batata doce, cenoura, frutas e ocasionalmente carne aos domingos, deveria mantê-los ativos durante aquelas exaustivas semanas de 80 horas de trabalho físico pesado. Os biosferianos estavam saindo de cada refeição ainda com fome e tinham sonhos recorrentes com hambúrgueres do McDonald's, sushi, barras de chocolate e tortas. O ar estava acabando. Todo o local era completamente vedado, com aço e vidro na parte superior e um piso de aço sólido na parte inferior. Os gerentes se certificavam de verificar tudo o que entrava para evitar que materiais sintéticos emitissem gases nocivos. As áreas de convivência eram mobiliadas com lã e madeira, e eles não podiam usar desodorantes químicos nem soprar velas de aniversário. Os biosferianos contavam com os alimentos que cultivavam e com sua mini floresta tropical para produzir oxigênio suficiente para sua sobrevivência. No entanto, eles estavam perdendo oxigênio muito rapidamente, se afogando em suas próprias emissões de dióxido de carbono. E o pior de tudo é que não tinham ideia do motivo. Com mais 9 meses de experimento pela frente, os níveis de oxigênio haviam caído de 21% para cerca de 15%, o que é como viver no topo do Monte Fuji. Eles se sentiam péssimos, estavam basicamente se arrastando pela biosfera. Não conseguiam nem mesmo terminar uma frase sem parar para respirar. Em seguida, começou a apneia do sono, e alguns acordavam com falta de ar. Para produzir os níveis de carbono dentro da Biosfera 2, eles tentaram algumas medidas desesperadas, como cultivar plantas loucamente, reduzir a irrigação do solo o máximo possível e até mesmo desistir de cultivar. Como nada funcionava, todos concordaram que haviam atingido um ponto perigosamente baixo e pediram ajuda. Caminhões refrigerados apareceram para bombear oxigênio puro para a Biosfera 2. Assim que o gás começou a fluir, eles caíram na gargalhada e começaram a correr. O ecossistema estava uma bagunça completa. Os beija-flores e as abelhas desapareceram depois de alguns meses, de modo que as plantas não estavam mais sendo polinizadas. Minhocas e ácaros atacaram as plantações e as baratas assumiram o controle. 4 espécies de baratas foram levadas para dentro para reciclar a matéria orgânica, mas a barata doméstica comum foi a última sobrevivente. De alguma forma, elas entraram sorrateiramente e se multiplicaram, tornando-se uma séria ameaça às plantações. À noite, a cozinha ficava cheia de baratas assim que as luzes se apagavam. Para combater a infestação, o grupo untava canecas de café com lubrificante e colocava pedaços de mamão dentro delas como isca. As baratas subiam em seu interior, mas não conseguiam escalar as laterais escorregadias para escapar. Passar fome, não ter oxigênio, lidar com infestações de insetos, isso é o suficiente para enlouquecer qualquer um. Discussões acaloradas levaram a copos sendo jogados e pessoas sendo cuspidas. Por fim, o grupo inteiro se dividiu em 2. Eles pararam de se falar e podiam passar um pelo outro nos corredores sem sequer fazer contato visual. Metade deles queria mais comida e oxigênio para continuar a pesquisa com alguma dignidade, enquanto a outra metade acreditava na sobrevivência sem ajuda externa, não importando os custos. A verdade é que a câmara selada havia sido rompida muito antes de tudo isso. Apenas 2 semanas depois de entrarem, uma biosferiana chamada Jane Pointer cortou a ponta de seu dedo em um acidente de cozinha enquanto fazia arroz. O médico da missão tentou costurar a ponta de volta, mas não funcionou e seu dedo ficou preto em poucos dias. Ela foi para um hospital do lado de fora para ser operada, e algumas horas depois voltou sorrateiramente para dentro, carregando uma mochila cheia de suprimentos, como peças de computador e filme colorido. Os repórteres só ficariam sabendo dessa entrega furtiva meses depois, e por causa disso, muitas pessoas questionaram a credibilidade de todo o experimento. A mídia tratou o experimento como um reality show, classificando-o como um entretenimento ecológico da moda. As manchetes dos jornais de todo o mundo faziam parecer que eles estavam à beira de perder a vida, a ponto de as famílias ficarem preocupadas, ligando para os biosferianos para verificar se eles estavam realmente bem. O grupo se sentia como se estivesse em um zoológico humano, com turistas vindo de longe para espiar a gaiola de vidro. Somente nos primeiros 6 meses, mais de 150 mil pessoas visitaram o local. A Biosfera 2 acabou se tornando uma piada da cultura pop, inspirando um filme de comédia chamado Malucos por Natureza e décadas de espaguetes engraçados. Você deve estar se perguntando por que nenhum deles abandonou o experimento e saiu pela porta da frente.
Bem, nenhum dos ambientalistas queria ser o primeiro a admitir que aquilo era demais para se lidar. Além disso, todos ainda tinham esperança de que poderiam, de alguma forma, decifrar o quebra-cabeça da construção da Terra número 2. No final, eles conseguiram encontrar 7 toneladas do oxigênio que faltava. Ele havia sido absorvido pelo concreto. Embora a falta de ar o tempo todo possa parecer o maior desafio que enfrentaram, os biosferianos disseram que aprender a lidar com pessoas em um ambiente fechado foi ainda mais difícil. Parece que o experimento foi um grande fracasso, mas o grupo aprendeu muitas lições valiosas. Eles provaram que um ecossistema selado pode funcionar por anos, contribuíram para estudos sobre a restauração de recifes e sua fazenda mostrou que a alta produtividade e a reciclagem total de nutrientes podem ser alcançadas sem produtos químicos tóxicos. Caso você esteja se perguntando, esse não foi o fim do complexo de vidro. A segunda missão dentro da Biosfera 2 foi realizada em março de 1994. Agora você pode voltar ao início do vídeo para ver como foi. Ei, acorde rápido! Ouça isso! É um sinal de FM de 5 segundos vindo de uma das luas de Júpiter. Você corre para o seu telefone e informa seus colegas. Eles surtam com as notícias e correm para o laboratório. Você é cientista e trabalha com a sonda Juno, explorando Júpiter há anos. Mas esta é a primeira vez que testemunha algo tão incomum. Ganymedes é a maior lua de Júpiter e a maior do nosso sistema solar. Se esse corpo espacial não orbitasse ao redor de Júpiter, seria classificado como um planeta, ainda maior que Mercúrio e Plutão. O que faz esta lua se destacar entre as outras é o fato de ter seu próprio campo magnético. Ganymedes nasceu há cerca de 4 bilhões e meio de anos. Isso significa que é tão antiga quanto Júpiter. Com o tamanho de um planeta, leva 7 dias terrestres para orbitar o seu. Todos se reúnem no laboratório, esperando pacientemente que você toque a gravação do sinal que vem do espaço. Seus colegas começam a tentar descobrir qual a origem desse som misterioso. Cerca de 40% da superfície de Ganymedes é escura, com crateras espalhadas ao redor, e 60% é clara. Existem informações que provavelmente foram causadas por atividade tectônica ou liberação de água vinda debaixo da superfície. Os cientistas conseguiram descobrir uma fina camada de oxigênio presa na atmosfera da Lua. As temperaturas lá são extremamente baixas, entre menos 110 e menos 130 graus. Não há muitas informações sobre como a Lua se comporta ou quais elementos químicos se escondem em seu interior. Alguns dos seus colegas tentam criar as mesmas condições que existiam quando o som foi transmitido. Por horas, eles ficam sentados esperando, mas nada. Talvez tenha sido um acaso. Você chega ao sistema de controle e ativa a espaçonave Juno. O ponto principal dessa missão é observar a gravidade de Júpiter, os campos magnéticos, a atmosfera e a evolução do planeta. A propósito, também há algumas evidências de que a maior lua de Júpiter também está evoluindo. Por ter um campo magnético ao seu redor, auroras surgem o tempo todo. Elas são gases brilhantes circulando os polos norte e sul do satélite. Se existisse vida num lugar assim, provavelmente estaria no fundo do oceano extremamente salgado de Ganymedes. Por muito tempo, os cientistas pensaram que o Sol era um componente crucial para o início da vida. Mas agora sabemos que existem organismos que vivem nas profundezas dos oceanos e passam muito bem sem luz solar. Os oceanos no nosso planeta estão colaborando com algumas das criaturas mais bizarras de todas as formas e tamanhos. Os lírios do mar vivem a cerca de 3.000 metros abaixo d'água. Eles têm esse nome porque se parecem com flores, porém não são plantas e sim animais. Não se deixe enganar pelos caules e folhas, que são partes do corpo equipadas com terminações nervosas para detectar comida ao redor. Os tubarões duendes são provavelmente alguns dos tubarões de aparência mais esquisita que vivem no fundo do oceano. Eles podem crescer até 3,5 metros de comprimento e têm um focinho muito incomum. Agora olhe para o tamboril. Ele tem uma bolha bioluminescente na cabeça para atrair a presa e navegar pelo fundo do oceano escuro. É como uma lanterna natural que nunca precisa de pilhas novas. No entanto, apenas as fêmeas são equipadas com ela. O peixe-bolha é outro animal bizarro que vive lá embaixo. Ele habita os oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, 2.700 metros abaixo da superfície. De qualquer forma, mesmo que você tenha pedido a todos que mantivessem a notícia confidencial, de alguma forma ela vazou para a mídia e se tornou a mais nova tendência. Você recebe uma ligação de uma emissora de notícias. Eles dizem que querem entrevistá-lo sobre essa descoberta que pode provar que existe vida no espaço sideral. No dia seguinte, vai até a emissora para falar sobre a sua descoberta.
Há todo um público no estúdio observando ao vivo cada movimento seu, enquanto você estende a mão para pegar seu copo d'água. A equipe se apressa em fazer alguns ajustes de última hora antes de entrar no ar ao vivo. O maquiador dá algumas pinceladas finais. O engenheiro de som lhe pede para testar seu microfone mais uma vez. Vários dos produtores estão sentados nos assentos da frente. Luzes brilhantes estão inundando o estúdio. A contagem regressiva começa. 3, 2, 1 e... O anfitrião o apresenta e lhe pede para explicar o que ouviu. Você conta sobre a sonda espacial Juno orbitando Júpiter. Depois de algumas perguntas, o anfitrião finalmente faz a pergunta mais temida. Será que o som misterioso está vindo de outra civilização? Todos se inclinam esperando sua resposta. Você congela sem saber o que dizer. Mesmo que a pressão esmagadora no fundo do oceano seja 1000 vezes mais forte do que ao nível do mar, ainda existe vida lá. As algas, consideradas uma iguaria no mundo oceânico, estão fora do menu das criaturas do fundo do mar devido à falta de luz solar. Em vez disso, muitos desses habitantes das profundezas têm que comer as sobras que chegam lá das camadas superiores do oceano. As temperaturas congelantes e a pressão intensa alteraram as células dessas criaturas. Isso as tornou mais resistentes do que os peixes comuns. As bactérias estavam desenvolvendo suas próprias formas de sobrevivência. Estudos mostram que elas se alimentam de certos gases e produtos químicos, como o enxofre e dióxido de carbono. O metano e o hidrogênio são liberados quando as placas tectônicas se movem umas contra as outras, e algumas dessas bactérias se alimentam desses gases também. Os tardígrados, também conhecidos como ursos d'água, são criaturas microscópicas que podem viver e se desenvolver em condições extremas. Você pode encontrá-los em vulcões, geleiras congeladas e até mesmo no vazio do espaço, o que significa que algumas formas de vida podem realmente existir em Ganimedes. Você explica isso para o seu público. Em seguida menciona que não tem informações suficientes para determinar se foi outra civilização ou um fenômeno natural que produziu o som. Isso não significa que o fundo dos oceanos gelados de Ganimedes não esteja colaborando com suas próprias criaturas bizarras e estranhas. Pode haver algumas bestas lendárias como o Kraken ou o Leviatã lá, ou um estranho peixe brilhante com 2 cabeças, ou ainda com tentáculos e uma grande barbatana. Caranguejos gigantes. As bactérias podem ser tão variadas quanto as nossas. As plantas, se houver, precisam ser fortes o suficiente para sobreviver a temperaturas abaixo de 0. Os animais da maior lua de Júpiter podem ser tão grandes quanto nossas baleias azuis, ou tão minúsculos quanto o plâncton. Após a entrevista, você volta ao laboratório para examinar as gravações mais uma vez. No caminho para casa, vê cartazes com sua imagem e legendas como "Não estamos sós?" Ei, você se tornou uma celebridade. Muitas pessoas tiram fotos suas. Outras emissoras o chamam para dar mais entrevistas. Algumas revistas científicas até querem colocá-lo na capa como a pessoa do ano. Cada vez que vai para o trabalho, espera que o som apareça novamente, mas nada. Você envia um sinal da sonda Juno, tentando fazer algum tipo de contato com o que quer que produza o som. Nada. Naquela noite apaga na sua mesa mais uma vez. Um momento eureka o acorda no meio da noite. Pode ser que tenha algo que você tenha perdido? Então, faz os cálculos novamente e percebe que a resposta estava na sua frente o tempo todo. Não foi outra civilização que produziu o som. A fonte foram os elétrons. Cada planeta produz seu próprio som. Ele se forma quando partículas carregadas do vento solar e da magnetosfera do planeta interagem umas com as outras. Foi o que aconteceu em Ganimedes. Os elétrons no seu campo magnético, onde a sonda captou o sinal, estavam agindo de forma mais estranha do que o normal. E isso amplificou algumas frequências irregulares. Você fica constrangido e passa o resto da noite dando telefonemas, contando as novidades para sua equipe. A emissora que o entrevistou divulga um comunicado. Eles explicam que outras civilizações não estão tentando nos contatar. Você se recosta em sua mesa, esperando a próxima grande coisa acontecer. Europa é outra das luas de Júpiter que pode ter vida. Ela é formada por um núcleo de ferro, um manto e um oceano salgado, com o dobro do volume de todos os oceanos da Terra. E assim como Ganimedes, o oceano se encontra sobre uma crosta de gelo de água. Os cientistas afirmam que pode até haver vulcões ativos lá. E algumas bactérias existentes podem viver ali também. Com água suficiente, certos produtos químicos e uma fonte de energia, Europa poderia produzir vida. Mas é improvável que encontremos algo além de minúsculos micróbios. A Voyager 1 está viajando pelo espaço interestelar há mais de 45 anos e já tem uma longa barba grisalha. Só que não. De repente, ela começou a enviar sinais estranhos para a Terra. Ainda mais bizarro é que não há sinais de que a sonda tenha quebrado ou algo assim.
Cientistas da NASA estão tentando desesperadamente encontrar o motivo. Então, o que aconteceu exatamente? Primeiramente, deixe-me falar um pouco mais sobre a Voyager 1 e sua longa jornada. Essa é uma sonda espacial norte-americana. A NASA a enviou para o espaço em 5 de setembro de 1977. O objetivo da Voyager era explorar os planetas externos do nosso sistema solar, ou seja, Júpiter e Saturno. Inicialmente, os cientistas assumiram que a missão levaria cerca de 5 anos. Que piada! A sonda superou todas as expectativas. Não só cumpriu sua missão, mas ainda está funcionando por muito mais tempo do que o esperado. A Voyager 1 viaja pelo espaço há mais de 45 anos. É difícil subestimar o que a Voyager 1 fez pela ciência. Em primeiro lugar, enviou com sucesso muitas fotos de Júpiter e Saturno para a Terra. Por sinal, você pode até conferir essas fotos, todas elas estão publicadas no site da NASA. Graças à Voyager, também descobrimos várias luas novas de Júpiter e um sistema anteriormente desconhecido de seus anéis. Aprendemos que a famosa mancha vermelha de Júpiter é na verdade uma tempestade gigantesca e super rápida. E após deixar a órbita de Netuno para trás, a sonda também enviou muitos dados importantes sobre plasma interestelar. E então, a Voyager 1 provou com sucesso aos cientistas o quão útil ela era. Depois disso, se dirigiu alegremente para o seu próximo objetivo, o Cinturão de Kuiper e a Heliosfera. O Cinturão de Kuiper é um anel de corpos gelados que se estende de Netuno até uma distância de aproximadamente 50 unidades astronômicas do Sol. É meio parecido com o Cinturão de Asteroides, mas cerca de 20 vezes mais largo e 100 vezes mais pesado. E a heliosfera é uma área ao redor do Sol onde a pressão do vento solar é equilibrada com a pressão do gás interestelar. Sim, eu sei, parece uma coisa científica difícil. Apenas tenha em mente que esses dados realmente nos ajudam a entender o universo como um todo. Então, essa é a última tarefa da Voyager, nos contar mais sobre o espaço interestelar. A sonda já nos enviou mais de 60 imagens para um mosaico do sistema solar a uma distância de mais de 6,4 bilhões de quilômetros da Terra. Os cientistas usaram essas imagens para montar uma única imagem colorida. A foto foi chamada de Pale Blue Dot, e você provavelmente já adivinhou o que é esse ponto, ou dot. Sim, é assim que nossa Terra se parece através dos olhos da Voyager. Essa foto mostra claramente o quão pequenos realmente somos. Mas a Voyager também tem outra missão ainda mais importante: contar a outras civilizações sobre nós, humanos. Você deve ter ouvido falar sobre a famosa Voyager Golden Records, ou discos de ouro da Voyager. Foram criados muitos arquivos de áudio e vídeo e adicionados a esses registros. Existem algumas seções. A primeira contém olá em 55 idiomas, incluindo antigos e extintos. Quase 80% das gravações são peças musicais diferentes. Música clássica, como Bach, Beethoven, Mozart e Stravinsky. Música folclórica de diferentes países e eras. E um pouco de blues, como músicas famosas de Louis Armstrong e Chuck Berry. Os 20% restantes das gravações contêm diferentes vozes humanas, sons da natureza e animais, assim como 116 imagens codificadas como sinais de áudio. Há também gravações de discursos de Kurt Waldheim, ex-secretário da ONU, e Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, com mensagens amigáveis. Além das gravações, os cientistas também incluíram uma agulha para tocá-las. Não se preocupe, eles também deixaram um desenho simples que mostrava como usar todas essas coisas e como traduzir os sons em imagens. Eles adicionaram as coordenadas da Terra, que criaram usando um mapa pulsar. Ele mostra a posição do Sol na Via Láctea. As gravações foram colocadas em uma caixa de alumínio coberta com ouro para protegê-las contra a radiação e a poeira cósmica. Carregando essas gravações, a Voyager 1 partiu em sua longa jornada e já percorreu uma bela distância, eu diria. No momento, ela está a 154 unidades astronômicas de distância de nós. Isso é cerca de 23,3 bilhões de quilômetros. Isso a torna o objeto feito pelo homem mais distante. Inicialmente, esse título pertencia à missão Pioneer 10, mas a Voyager a ultrapassou em 1998. Que pechincha para a NASA! Já passou e muito da sua data de validade. A Voyager 1 é realmente tão incrível que até ultrapassou sua irmã gêmea, a Voyager 2, que por sinal havia sido enviada para o espaço 2 semanas antes. A Voyager 1 se move a uma velocidade de 17 km por segundo. Isso é 56 mil km por hora. Mesmo o carro esportivo mais rápido do mundo viaja a uma velocidade de apenas 490 km por hora. Então, é difícil imaginar a velocidade da Voyager.
De qualquer forma, no momento, a sonda está indo para as fronteiras da nuvem de Oort. Esse é o nome de uma camada hipotética de objetos gelados ao redor do sistema solar. Os astrônomos ainda não confirmaram sua existência, mas têm quase certeza de que está lá. Afinal, até mesmo os buracos negros eram apenas uma teoria até pouco tempo atrás. Infelizmente, a Voyager 1 não retornará ao sistema solar. Ela manterá contato com a Terra pelo menos até 2025, mas eventualmente perderemos a conexão com ela para sempre. Em 300 anos, chegará às fronteiras da nuvem de Oort. E em 30 mil anos, não estarei por perto então, finalmente deixará o sistema solar. E se nada acontecer com ela ao longo do caminho, em mais 10 mil anos, a sonda se aproximará da estrela anã vermelha Gliese 445 na constelação da Girafa. No futuro, ela provavelmente continuará vagando pela Via Láctea. E agora, vamos finalmente discutir a parte dos sinais misteriosos. Então, o que aconteceu? Bom, uma coisa bastante incomum. O Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, que monitora e controla ambas as Voyagers, relatou esse problema em maio de 2022. Nossa nave espacial veterana de repente começou a enviar dados estranhos para a Terra. Toda a situação intriga até mesmo engenheiros da NASA. Aposto que você está pensando, vamos lá, ela provavelmente acabou de quebrar ou algo assim. Mas a verdade é que a Voyager 1 está completamente bem. Ela funciona como de costume, recebe e executa comandos da Terra e coleta e envia dados científicos. Mas as leituras do AACS, sigla do inglês para Subsistema de Controle de Atitude e Articulação, não mostram mais o que realmente está acontecendo com a Voyager. Esse sistema suporta a orientação da sonda no espaço e ajuda a manter contato com a Terra. Então, basicamente, os sinais significam que a orientação da sonda no espaço está confusa. Mas os cientistas afirmam que esse não é o caso. Eles sabem que a ponte do sinal da antena permanece na mesma posição em relação à Terra, como planejado. O problema não desencadeou nenhum dos sistemas integrados de proteção contra falhas. A sonda nem entrou no modo de segurança. Então, o que está acontecendo? Suzanne Dodd, chefe do projeto, diz que o problema não é realmente tão inesperado. Afinal, a Voyager 1 já tem 45 anos. A especialista admite que o que está acontecendo com a sonda continua sendo um mistério para eles. Não se sabe exatamente de onde vêm os dados incorretos, e não está claro como isso afetará a operação da Voyager. Ela acrescenta, no entanto, que não é tão surpreendente, considerando que a sonda está no espaço interestelar. Há um nível muito alto de radiação lá. Nenhuma nave espacial chegou a esse ponto antes. Cientistas da NASA dizem que continuarão monitorando de perto os dados provenientes da Voyager 1 até descobrirem o problema. Se o encontrarem, a equipe de gerenciamento tentará consertá-lo. Caso contrário, a equipe terá que se adaptar às novas condições. No entanto, pode não ser suficiente apenas entender o problema. Leva até 20 horas e 33 minutos para receber o sinal da Voyager, e leva a mesma quantidade de tempo para responder a ele. Bem, pelo menos a segunda nave espacial, a Voyager 2, está completamente bem. Mesmo que também esteja atualmente no espaço interestelar, a uma distância de 19,3 bilhões de quilômetros da Terra. De qualquer forma, só podemos esperar por notícias e desejar que o problema seja resolvido. Na verdade, eu me pergunto quanto tempo a Voyager 1 pode durar. Será capaz de voar para as fronteiras da nuvem de Oort em 300 anos? O que você acha? Eu gostaria de saber sua opinião nos comentários. Os antigos textos indianos mencionam carruagens lindamente decoradas ou palácios inteiros chamados vimanas que podiam decolar e, em questão de segundos, voar até o espaço. Algumas pessoas acreditam que esses vimanas só existiram na mitologia indiana, mas também é possível que tenham se baseado em uma tecnologia real que se perdeu ao longo dos séculos. De acordo com os Vedas, que são os antigos textos religiosos indianos, havia o elefante vimana com vários motores e muitos outros tipos com nomes de animais e pássaros. Havia um para viagens locais, um para visitar diferentes países e um para viajar à Lua e a vários planetas. Todos podiam desenvolver uma grande velocidade. Um Vimana tinha o superpoder da invisibilidade, outro apresentava o formato de uma esfera e foi construído com os ventos produzidos por Mercúrio. Dizia-se que esse Vimana gerava um raio enorme como o Sol e fazia barulho como o trovão de uma tempestade. Todos os Vimanas eram inquebráveis e perfeitos para atacar os inimigos. Para operar um Vimana, seria preciso saber muitas coisas, assim como os pilotos de avião de hoje, 32 segredos no total.
Eles abrangem a estrutura da aeronave e os truques da decolagem e das manobras sem cair. Também se esperava que o piloto soubesse como ser visto e não visto, como se esconder, como ser rápido, como gerenciar contrações e expansões e muitos outros truques. Para esconder a máquina voadora dos inimigos, o piloto era instruído a se mover para a 8ª camada da atmosfera acima da Terra e usar o poder dos raios solares escuros. Essa instrução pode parecer um pouco estranha, mas havia outras, mais realistas, que ainda fazem sentido na aeronáutica moderna. Há seções de textos antigos sobre os Vimanas que se concentram em detalhes como rotas de voo, treinamento de pilotos, navegação, até mesmo roupas adequadas para pilotos e alimentos recomendados para voos longos. Havia ainda muitos detalhes técnicos sobre o uso de metais que absorviam o calor, os metais utilizados e os pontos de fusão. Os defensores da teoria de que os Vimanas eram mais do que apenas mitos têm certeza de que os antigos indianos dificilmente entrariam em todos esses detalhes apenas para contar uma bela história. Portanto, esses veículos voadores podem ter sido reais e muito à frente de seu tempo, como muitas outras grandes invenções indianas. No século VI a.C., um médico indiano chamado Sushruta escreveu basicamente o guia original de medicina e cirurgia. Por causa de seu trabalho, ele foi chamado de o pai da cirurgia. Sushruta estabeleceu os detalhes de centenas de plantas medicinais e descreveu procedimentos cirúrgicos completos. Ele deu instruções sobre reconstruções de nariz e transplantes de pele de uma parte do corpo para outra. O método original de rinoplastia, que envolvia a retirada de um pedaço de pele da testa para reconstruir o nariz, ainda é usado atualmente. Mas naquela época tinha um propósito um pouco diferente de surpreender os seguidores da pessoa nas mídias sociais. Essa plástica ajudou as pessoas que perderam seus narizes como punição por crimes ou em brigas. É preciso agradecer a um antigo prodígio da matemática indiana, Aryabhata, pela invenção do zero. Pode não parecer grande coisa, mas sem ele não teríamos um sistema binário nem computadores. As pessoas antes do século V da era atual só pensavam em algum tipo de sinal para indicar nada. A invenção tornou a adição, a subtração e outras operações matemáticas muito mais fáceis. Você pode ver o zero mais antigo que existe esculpido na parede de um templo em Gwalior, na Índia. A civilização do Vale do Indo dispunha de réguas em 1500 a.C. ou ainda antes. Feitas de marfim, elas foram encontradas durante escavações no que é hoje o Paquistão e o norte da Índia. E eram amplamente usadas na arquitetura com uma precisão surpreendente. Elas tinham unidades que correspondiam a cerca de 2,5 cm, marcadas com subdivisões precisas dentro de 5 milésimos de 2,5 cm. A próxima invenção é mais um conceito do que um item físico. A padronização consiste em definir as regras com base em um grupo de pessoas, coisas ou interesses. Uma de suas aplicações interessantes, com a qual todos nos acostumamos, é o peso padrão. Independentemente de usar libras ou quilogramas, você precisa das medidas universais de peso, certo? Por isso, devemos uma grande homenagem aos comerciantes da civilização do Vale do Indo, que viveram há cerca de 4.000 anos. Eles estavam medindo tudo, desde grãos de alimentos até artigos de luxo sofisticados, usando esses pesos padronizados que tinham sistemas matemáticos decimais e binários. Embora não dispusessem de equipamentos de alta tecnologia, conseguiram uma grande precisão empregando cálculos complexos e até mesmo areia para a construção. Sua arte de padronização chegou à Pérsia e à Ásia Central, tornando-se basicamente o padrão global de observação de peso. Se yoga é o seu exercício preferido, você definitivamente tem um motivo pessoal para apreciar os antigos gênios indianos. Há mais de 5.000 anos, durante o domínio da civilização Indus-Sarasvati, no norte da Índia, a yoga foi mencionada pela primeira vez nos Vedas. A prática foi refinada e moldada ao longo dos séculos até se tornar um ensinamento massivo com mais de 200 escritos sagrados dedicados a essa forma de obter a iluminação. No início da era atual, a yoga ganhou uma nova trajetória graças a um escritor hindu, Patanjali, que estabeleceu um sistema em seu texto, o Yoga Sutras. A prática se tornou um rejuvenescimento de todo o corpo, algo que prolonga a vida com posturas que ainda hoje são feitas no tapete. A yoga chegou ao mundo ocidental somente no século XIX e se espalhou como um incêndio.
O xadrez, o melhor jogo de todos os tempos para os intelectuais, também é uma invenção indiana. Seu ancestral chamava-se chaturanga e era um jogo de tabuleiro estratégico que começou a ganhar popularidade cerca de 3.000 anos antes da era atual. Essa versão indiana antiga do xadrez era jogada por 4 pessoas e não 2, e tinha 64 casas. Cada jogador tinha 8 peças que variavam de peões a reis, bispos e cavalos. E não havia um dado padrão de 6 faces, rolava-se com um dado oblongo. Os jogadores que se enfrentavam eram na verdade aliados, formando 2 equipes com base na direção em que se sentavam. O xadrez que conhecemos e amamos atualmente foi mencionado pela primeira vez na literatura indiana antiga em uma lenda. Ela dizia que a esposa de um vilão chamado Ravana havia inventado o jogo para diverti-lo. A palavra shampoo vem da palavra hindi que significa acalmar ou amassar. A substância foi inventada na Índia em 1762 e era originalmente utilizada para massagens na cabeça, daí o nome. O primeiro shampoo era feito de óleos e ervas naturais. Os comerciantes britânicos se apaixonaram pela ideia e a levaram de volta para a Inglaterra. Levou anos até que o óleo original para massagem na cabeça evoluísse para o shampoo como conhecemos hoje, mas ainda assim é uma invenção indiana. Ao contrário dos gregos antigos, que usavam peles de animais, os indianos começaram a cultivar algodão nos séculos 5 e 4 a.C. Eles utilizavam fios de algodão para produzir tecidos que logo se tornaram um grande sucesso no Mediterrâneo e em outros países. A juta e a lã também têm suas origens na Índia. A cachemira, o tipo mais fino e exclusivo de lã, vem na verdade da região de mesmo nome na Índia. Os botões que ficam orgulhosamente naquele seu cardigã de cachemira também têm origens indianas antigas. Há cerca de 5.000 anos, a civilização do Vale do Indo começou a cortar conchas em formas geométricas com pequenos furos. No início, eram apenas decorações, mas depois as pessoas começaram a empregá-las para prender roupas. Quando se pensa em pioneiros da comunicação por rádio, o nome de Marconi geralmente rouba os holofotes. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1929 por seu trabalho inovador. Mas há um herói desconhecido nesse jogo, e seu nome é Jagdish Chandra Bose. Ele descobriu as ondas de comunicação de rádio em 1895 e disparou uma onda eletromagnética a mais de 25 metros de altura na prefeitura de Calcutá, que atravessou paredes, tocou um sino e até mesmo acionou um pouco de pólvora. Marconi pegou uma página do livro de Bose usando sua invenção, o coesor de mercúrio, como um projeto para seu próprio rádio bidirecional. Bose não patenteou sua criação genial, por isso só recebeu o crédito um século depois. Você já ouviu falar de Nikola Tesla? Você definitivamente já ouviu falar sobre as grandes pirâmides do Egito. Mas e se eu te dissesse que Tesla pode ter provavelmente desvendado o antigo mistério que envolve as pirâmides? Espere, o quê? Este é um episódio crossover? Não. É muito provável que os segredos das pirâmides estejam escondidos à vista de todos. Mas primeiro vamos recapitular o que sabemos sobre elas. O que há de tão misterioso nelas? Quero dizer, elas são apenas construções antigas e peculiares, não são? Uma das maiores dúvidas é como elas foram construídas. Algumas pessoas acham que as pirâmides foram criadas por pessoas usando apenas as mãos e os músculos, mas outras acham que pode ter havido algum tipo de fonte de energia maluca que ainda não conhecemos. Por exemplo, e se os alienígenas ajudaram ou algo assim? Brincadeirinha, mas essa ideia de que alguma fonte de energia desconhecida foi usada para construir as pirâmides existe há muito tempo. Até mesmo em textos antigos, como os textos das pirâmides, fala-se sobre como os deuses nos deram algo para construir um grande poder. Portanto, talvez houvesse algo realmente poderoso e misterioso acontecendo naquela época. Quem sabe? No início do século XX, Nikola Tesla ficou obcecado com as grandes pirâmides do Egito. Ele leu vários livros sobre essas estruturas antigas e ficou impressionado com a quantidade de energia que elas pareciam ter. Naquela época, poucas pessoas sabiam muito sobre eletricidade, e Tesla começou a se perguntar se havia algum tipo de tecnologia avançada escondida nas pirâmides. Ele tinha a ideia de que o poder das pirâmides estava relacionado ao eletromagnetismo e dedicou muito tempo e esforço para tentar desvendar tal mistério. Tesla tinha algumas teorias bastante incomuns sobre as grandes pirâmides. Ele achava que elas podiam de fato armazenar e mover eletricidade, que poderia ser usada para alimentar as áreas ao redor delas.
Ele também tinha uma teoria de que as pirâmides foram construídas usando algum tipo de energia cristalina. Ele acreditava que as câmeras dentro das pirâmides poderiam ter cristais superpoderosos capazes de controlar os campos eletromagnéticos. Mas isso não é tudo. Tesla também tinha a ideia de que os materiais usados para fazer as pirâmides tinham propriedades que lhes permitiam capturar a energia do Sol e da Lua. E não apenas um pouco de energia. Ele achava que a pirâmide poderia de fato criar um campo de energia maciço capaz de iluminar cidades inteiras. Ele achava que as pirâmides poderiam ser usadas como usinas de energia gigantes para gerar eletricidade e operar máquinas. Tesla até acreditava que as pirâmides estavam de alguma forma ligadas à energia cósmica, que poderia ser usada para a iluminação espiritual e cura. Muito New Age da parte dele. De qualquer forma, Tesla não estava tirando essas ideias do nada. Ele estava estudando seriamente tudo o que podia sobre as pirâmides, desde artefatos e textos antigos até hieróglifos e desenhos. E ele teve a ideia de que as pirâmides foram projetadas para serem amplificadores de energia e que algum tipo de fonte de energia desconhecida foi usada durante sua construção. Mas, na verdade, suas ideias tiveram um grande impacto na maneira como pensamos sobre as pirâmides atualmente. Pesquisadores e estudiosos têm se aprofundado em suas teorias há anos e as têm usado para desvendar alguns dos maiores mistérios que cercam essas estruturas antigas. Por exemplo, recentemente os cientistas usaram a física teórica para investigar como a Grande Pirâmide do Egito reagiria a determinadas ondas de rádio. Eles descobriram que, se as ondas de rádio tivessem um determinado comprimento, a pirâmide poderia concentrar a energia dentro de suas câmeras e focalizá-la sob sua base. Os cientistas fizeram muitos cálculos para descobrir isso. Primeiro, pensaram em quais comprimentos de onda de rádio funcionariam melhor. Em seguida, fizeram um modelo de como a pirâmide reagiria às ondas. Eles calcularam quanto da energia das ondas seria absorvida ou espalhada. Por fim, verificaram como a energia se movimentaria dentro da pirâmide quando as ondas a atingissem. Para ajudar a explicar tudo isso, os cientistas usaram algo chamado análise multipolar. Isso é quando você pega um objeto complicado e o divide em partes mais simples. Aí é possível ver como cada parte interage com a energia que está chegando. É como desmontar um quebra-cabeça para ver como cada peça se encaixa. Os pesquisadores estão interessados em saber como tudo isso poderá ser usado no futuro. Eles querem criar partículas realmente minúsculas que possam fazer a mesma coisa que a pirâmide, mas com a luz. Ao alterar o tamanho, a forma e o material dessas partículas, eles podem controlar como a luz se move ao redor delas. Isso pode ser muito útil para coisas como a criação de sensores minúsculos ou células solares super eficientes. Os cientistas tiveram que fazer algumas suposições quando estavam fazendo sua pesquisa. Eles presumiram que não havia nenhum espaço oculto dentro da pirâmide e que o material usado para construí-la era o mesmo. Mas mesmo com essas suposições, eles ainda fizeram descobertas impressionantes. Mas o estudo da pirâmide não é a única prova de que Tesla estava à frente de seu tempo. Há outros projetos de Tesla que pareciam irrealistas na época, mas que os cientistas e entusiastas reavaliam e tentam implementar hoje. Vamos falar sobre seu projeto mais ambicioso, a Torre de Transmissão de Wardenclyffe. Em 1900, Tesla já era um dos grandes nomes da engenharia elétrica nos Estados Unidos. As pessoas ficavam impressionadas com suas incríveis invenções e com o fato de ele ter conseguido superar Thomas Edison na Batalha das Correntes. No entanto, Tesla não se contentou em descansar sobre os louros. Ele decidiu embarcar em seu projeto mais ambicioso até então, a Torre de Transmissão em Wardenclyffe. Ela foi construída entre 1901 e 1905 e foi baseada em uma de suas ideias revolucionárias. Ele tinha a visão de tornar o impossível possível, criando um sistema global de comunicação sem fio. Ele usaria a própria Terra como um condutor, transmitindo música, notícias, relatórios do mercado de ações, comunicações militares seguras e até mesmo imagens de fax. Isso soa familiar? Sim, parece com a internet que usamos hoje, só que sem o uso de fios. Mas Tesla tinha um sonho muito maior em mente: transmitir energia sem fio. Ele já havia provado que sinais de alta frequência podiam ser enviados sem fio usando seus transformadores de bobina, o que despertou sua obsessão pela transmissão de energia sem fio. Sua visão era não apenas transformar a maneira como nos comunicamos, mas também encontrar um modo de transferir correntes de energia globalmente, aproveitando a energia natural da Terra.
Tesla acreditava que havia uma abundância de energia grátis ao nosso redor que poderia ser usada para o benefício da humanidade. Em 1899, ele realizou alguns experimentos ultra-secretos e se convenceu de que era possível transmitir energia elétrica pela atmosfera superior da Terra. Foi assim que a Torre Wardenclyffe foi criada. Ela deveria ser a estação protótipo de uma rede de torres em todo o globo que forneceria energia sem fio para o mundo inteiro. Infelizmente, Tesla não tinha os recursos nem a paciência de seus investidores para levar esse projeto ao fim. Ele enfrentou todos os tipos de problemas financeiros e bloqueios, e em 1917, a torre inacabada foi finalmente demolida para ser transformada em sucata e pagar suas dívidas, que não paravam de crescer. Agora, ela continua sendo um triste lembrete de que até mesmo as maiores mentes podem às vezes ficar aquém de seus sonhos. O laboratório original de tijolos vermelhos, no entanto, ainda está lá e é o único laboratório de Tesla que existe até hoje. Fato curioso, em 2017 uma equipe de filmagem fez uma descoberta maluca. Eles usaram um radar de penetração no solo para explorar a área ao redor de Wardenclyffe e encontraram uma série de túneis que se estendiam por centenas de metros sob o local. Ninguém sabe exatamente para que esses túneis eram usados, mas há anos as pessoas especulam que eles faziam parte do grande plano de Tesla. Wardenclyffe, é claro, é um marco importante para os entusiastas de Tesla de todo o mundo. Quem sabe, talvez um dia alguém finalmente desvende o mistério dos túneis. Mas mesmo que isso não aconteça, o legado de Tesla e de suas ideias incríveis continua vivo.